criei uma série nova aqui no canal, Minhas Maiores Perdas, tá? Eu vou criar depois também meus maiores ganhos, obviamente, mas eu acredito que é com as perdas que a gente aprende e com a avaliação dessas perdas que eu consigo transmitir também para você que está do outro lado aí, pelo menos não passar por esse erro, raciocínio e por aí vai, tá? Nessa primeira aqui, tá? Não está em ordem, tá? Essa série de magnitude ou de importância de perda, ou até em ordem cronológica de perda, tá? Eu coloquei essa primeira aqui porque foi a que tinha mais informação disponível no momento aqui para gravar, tá? Que foi sobre uma venda de borboleta, o short butterfly, ou reversão de borboleta, que seja, tal, né? Que em 2011, quando eu estava numa asset, quando eu era sócio de uma gestora, eu estava operando para um fundo, e eu fiz essa operação lá, tá? Nesse vídeo aqui eu vou falar o que era a estratégia, qual que é a lógica dela, aonde foi o erro e qual que foi a minha avaliação desse erro. Espero que você aprenda bastante com esse vídeo aqui. Vamos lá, vamos embora pro vídeo. Bom, primeiro de tudo, eu sou o André Hanna, nesse canal eu falo de trade, falo de investimentos. Esse aqui é um pouco dos dois, tá? Sim, é uma natureza de trading, mas era uma estratégia para gerar alfa, um retorno anormal dentro de um fundo de investimento, então não deixava de ser uma estratégia de investimento também, tá? E vamos lá, por que eu criei isso daqui? Eu acho que você aprende muito, a gente aprende muito com os erros, tá? É muito bacana, né? Eu tenho uma visão muito clara sobre isso. É importante falar sobre os acertos e sobre ganho, sim, muito mais para motivar do que para aprender. Tá? O ganho, ele motiva muito mais. Você vê uma pessoa realizando um ganho, ou comprando um carro, uma casa, que seja com dinheiro do mercado, ou até mostrando uma operação verdadeira, né, de fato ganhadora e por aí vai, é muito mais para te estimular, né, porque aquela pessoa dificilmente vai te dizer a lógica do que ele fez e por aí vai. Agora, com o erro, na hora que você volta para casa, né, e põe a mão na cabeça e fala, puta, que cagada, que eu fiz e tal, é nessa hora que vai dividir, né, e vai separar quem vai ter o mercado como hobby, como passatempo, né, ou como qualquer outro motivo, e quem vai ter o mercado de verdade como ou uma segunda fonte de renda, ou a primeira, ou uma diversificação de retorno, ou, sei lá, ou vai ganhar dinheiro com o mercado no médio prazo, independente de atuar de forma profissional ou não no mercado. É aí que vai separar. É como é que você vai lidar com as suas perdas. Evitar as perdas, vamos lá, você nunca vai conseguir. Você vai conseguir minimizar ou reduzir tamanho. Evitar 100% não dá. E é como você trata elas que eu acredito que vai definir o teu sucesso de longo prazo. Por isso que eu criei essa série aqui, tá? Vamos lá. O que é? Primeiro, o que é essa estratégia? Short butterfly, né? Que raio de estratégia é essa? Eu estava numa corretora, em 2004, na verdade, e o Roberto Lombardi, assim, quem não conhece, era o dono dessa corretora, putz, era um cara genial, operava no pregão desde o final dos anos 80, desde o começo da bolsa, era scalper e por aí vai. Depois foi para a mesa da corretora e eu entrei lá no final de 2003. Putz, eu passei por várias fases, aprendi muito com ele, virei sócio dele na Asset. Em algum momento, tá? Nessa corretora tinha muito cliente, e alguns deles operavam opções, alguns poucos, né? Eu vou preservar nome aqui porque não faz sentido nenhum ficar falando, operavam opções muito bem. O cara começou operando opções de ouro no pregão, depois conseguiu fazer isso, transmitir esse know-how pro operacional de Telemar, Petro, que era, né? Telemar era líquida na época, Globo Cabo, aí depois Petro, né? Que ficou líquida, né? A mais líquida por muito tempo. E o filho dele até hoje está aí no mercado e por aí vai fazendo isso de forma um pouco diferente, mas de forma muito bem ainda. E basicamente o que esses caras faziam era uma série de borboletas. Eu não vou ficar entrando no detalhe porque o vídeo não é sobre a operação em si. Eu vou explicar por cima aqui o que a gente pescou na época, né, o que o Lombardi até pescou na época e passou para mim. Ele falou, olha, se você pegar, né, pega a Petro, por exemplo. Tá? Na época, né, tinha muito menos strikes, e o strike era de 2 em 2. Os vencimentos de cada... o preço de exercício de cada opção de Petrobras respeitava certinho de 2 em 2 reais. Então você pegava opção de 26, opção de 28, opção de exercício 30. Tá? Você pegava ali, quando o preço de Petro estava, sei lá, por exemplo, 28 reais, tá? Uma borboleta, né, normal, acho que é melhor a gente vir para a tela aqui, acho que vai ficar mais claro o que eu estou querendo dizer. Vamos lá. Vindo para a tela aqui, não assusta com esse gráfico aqui. Esse gráfico rosa é um gráfico de payoff. Tá? É um gráfico de como é que ele é o teu ganho ou tua perda no vencimento. Como é que você monta uma operação dessa? Borboleta, são 3 pontas, tá? Isso aqui é long borboleta, é comprar a borboleta. O que eu perdi foi vendendo borboleta, mas eu vou explicar primeiro comprando borboleta para você entender a lógica e depois a gente inverte a lógica, foi onde eu perdi dinheiro. Tá? Quando você compra a série C26 de Petro, você vai lá e compra 1000 quantidades. Tá? Vende dobrado, vende 2.000 quantidades da Petro, aqui tá o V, né, não é a série, né, vende da Petro 28, que é
o strike que ela tá. Ela tá a R$28 agora. Você vende, sei lá, para daqui 18 dias úteis, 20 dias úteis, ou seja, próximo vencimento líquido de opções, tá? Vende dobrado e vai lá e compra a série de 30. Eu não vou ficar detalhando o que é e por aí vai. E aí o líquido disso daqui você paga 50 centavos, nesse caso aqui, tá? Vamos chutar que eu estou aqui a 20 dias úteis pro vencimento. Tá? Eu sei que está pequeno aqui, mas vamos colocar maior. 20 dias úteis para o vencimento. Eu estou pagando 50 centavos nessa estrutura aqui, e se eu segurar ela durante os 20 dias úteis e levar para o vencimento, se Petro mantiver a 28, hoje ela está a 28, se ela mantiver no 28, eu tenho o meu ganho máximo, que eu olho aqui do lado, que é R$1,50. Por que R$1,50? Meu ganho máximo, na verdade, na operação lá no exercício, vai ser R$2, quando eu fizer os exercícios, quando eu exercer esse direito aqui. E, na verdade, eu não vou ser exercido nesse, porque eu vou estar vendido na 28, ela vai estar 28 exato. Por custo, o comprador não vai me exercer, eu só vou exercer esse direito e eu vou ganhar R$2, tá? Aqui. Pô, porque eu comprei a 26, eu comprei o direito de exercer de exercer uma compra lá no vencimento a 26, o papel lá vai estar 28, sei por isso aqui, eu estou ganhando R$2 para cada 1.000 ações, meu lucro máximo é R$2. Por que aqui está dando 1,50 de lucro máximo? Porque eu paguei na operação 50 centavos. Tá? Então aqui é o net já, essa linha rosa, ela te dá lá na frente no vencimento, se Petro tiver 28, qual que é meu ganho? Meu ganho é máximo, meu ganho é 1,5, R$1,50 por lote, porque eu já paguei meio. Tá? E se tiver 30, se o mercado tiver 29, por exemplo, putz, eu vou estar ganhando aqui 50 centavos. Tá? Na verdade, eu paguei 50, vou ganhar R$1, o meu net é ganhar 50 centavos. Ah, André, se no vencimento tiver 35, eu vou estar perdendo os 50 centavos que eu pus agora. Ah, André, se Petro desabala no vencimento tiver 22, eu vou estar perdendo os 50 centavos que eu pus agora. Tá? Basicamente, isso aqui que é comprar borboleta. Quando que se faz esse tipo de operação aqui, comprar borboleta? O preço aqui está no 28, tá? Hoje está no 28, e eu escolhi essas séries aqui, e eu estou pagando 50 centavos, e esses 50 centavos vai valorizar para o máximo de 1,5, que é o que está pequenininho aqui, mas do lado direito, mas dá para ver, vai valorizar para o máximo se Petro ficar a 28. Ou seja, se eu apostar que Petro vai ficar parada nos próximos dias, 20 dias úteis, e segurar até o vencimento, eu paguei meio por um negócio que vai para 2. Que vai multiplicar por 3 vezes. É isso que está dizendo isso daqui. E se Petro subir muito ou cair muito, eu vou perder o meio que eu paguei hoje. Os meio, não, 50 centavos que eu paguei hoje. Então, dá para ver que essa compra de borboleta é uma proxy, é uma aproximação também para quando você quer vender volatilidade. Quando você aposta que para os próximos 20 dias, Petro vai ficar parada próximo do preço atual, que é, no caso aqui, R$28. Ok? Então você está comprando as da ponta, vendendo dobrado a do meio, que é o que está agora a Petro, R$28, por isso que você vende dobrado a do meio, e compra da extremidade, ok? Nada mais é do que isso aqui, uma compra, uma venda de volatilidade, tá? E aí vamos lá, eu fiz o contrário, porque o Lombardi, na verdade, falava, olha, você tem uma operação muito boa, e eu não achei, na verdade, a minha série aqui, né, a minha planilha, na verdade, essa é a minha planilha aqui, mas ela está desatualizada, pegava, né, uns dados de outras plataformas e por aí vai. Ela tá, tô falando de um negócio de 2011, entendeu? Para não ter que ficar mexendo com a RTD e tal. Hoje você tem prontos na Nelogica. Eu peguei na internet aqui para explicar um pouco melhor o que é o short butterfly, que é o oposto, exatamente o contrário daquilo que a gente estava vendo aqui, que é o long butterfly, que é o comprado em borboleta. O comprado em borboleta, você ganha dinheiro se ele fica parado, ó, perto dos 28, e perde se ele cai muito ou sobe muito. Quando você fica short em butterfly, quando você vende a borboleta, é exatamente o oposto. É esse rosa aqui ao contrário. Dá uma olhada aqui, olha ele aqui, tá? E aqui, obviamente, está outro preço, né? De ação. Então, uma ação que eu estou fazendo isso a R$100 ou R$95. E a diferença de spread aqui pula de 5 em 5 e não de 2 em 2. Vamos lá. Essa operação aqui, ó, você vendendo uma XYZ, XYZ é o número é o nome da ação, sei lá, pode ser Petro, Vale, sei lá, uma ação americana, qualquer coisa aqui. Tá? Eu vou lá e vendo, ao invés de comprar, eu vendo uma call, um strike de 95 a R$6,40. Compro duas calls, duas opções de compra, do strike 100, tá? A R$3,30 cada uma, no total vai dar R$6,60, e eu vendo a call da ponta de 105 aqui a R$1,45. O net disso daqui dá
dá 1,25, R$1,25. Dólares ou reais, não importa. Tá? R$1,25, nesse caso, eu estou recebendo, porque aqui eu sou vendedor da Butterfly, eu estou pondo no bolso 1,25. E aí a aposta é ao contrário. Quem vende a Butterfly, né, vai apostar, foca no azul por enquanto aqui, tá? Quem vende a Butterfly foca que ela vai andar. Ela não vai ficar no 100. 100 é o preço da ação hoje, tá? É o que você está fazendo a operação. E você está apostando que ela vai, nos próximos dias, ou até o vencimento, não importa, ou subir muito ou cair muito. Se ela cair muito, você vai ganhar 1,25 máximo que você recebeu hoje. Se ela subir muito, você vai ganhar 1,25 máximo que você recebeu, para poder montar ela. E se ela ficar parada no 100, que é onde estava quando você montou, você vai amargando um prejuízo que seria de 5, porque os spreads, os strikes pulam de 5 em 5, só que você já recebeu 1,25, então o teu net de prejuízo é 3,75, tá? Até aqui, ó, 3,75 de prejuízo, que é isso que está dizendo aqui do lado, 3,75 de prejuízo. Então você recebe um valor hoje, e o que você quer é que essa opção ande, que a papel, na verdade, suba ou caia muito. Então, na verdade, isso aqui é uma proxy, é uma forma de você comprar a volatilidade. Você está achando que o papel está no 100, ele está hoje, e que ele nos próximos dias, ou nos próximos minutos, ou nos próximos, até o vencimento, ele não vai estar 100, que ele vai estar ou caindo muito ou subindo muito. É uma proxy para você comprar volatilidade. E aí que tá. O Lombardi me disse na época, André, se você faz a borboleta quando ela tá ali, o papel, quando ele tá beirando, imagina que você tá ali, o papel tá 99,70, 99,80, 99,90, 100. Quando ele tá passando pelo 100, a estrutura, a borboleta, a combinação das opções vai estar no valor máximo daquele momento. Vai estar 1,25, por exemplo, aqui. Aquilo é o valor máximo daquele momento, naquele dia. Se a ação continua subindo, presta atenção no que eu estou falando, se ela continua subindo, 99,5, 100, a estrutura está 1,25. Se ela vai 101, 100.010, 100.020, se ela vai subindo, esse 1,25 aqui vai caindo, 1,24, 1,23, 1,22, 1,21 e 20. E se a ação vem 99, 99.90, 100, a estrutura bate o máximo, que é 1,25. Você vende aquilo. E ao invés do papel subir, ela começa a cair no intraday, 99,90, 99,80, esse 1,25 vai virando 1,24, 1,23, 1,22. Ou seja, no intraday, quando ela passa no miolo, que é o strike, no miolo da borboleta, ela tem valor máximo. E depois ela decai, esse valor da estrutura decai após isso. Cara, eu comecei a fazer isso. Óbvio, com o robô na época, comecei a fazer isso, porque você tem 3 pontas, né? Você tem que ficar pescando na mais líquida, executar e por aí vai. E a gente fazia isso dentro do fundo que a gente geria. Aí começou a dar super certo. Tá? E aí vamos lá, aonde foi? Né? A estratégia é boa, uma estratégia assimétrica. Tá? Vamos lá. E aí, vou vir para cá. A estratégia ela é boa, ela é assimétrica. Ou seja, você tem valor máximo quando ela passa no strike. Eu fiz isso várias vezes. Aonde foi o grande erro do negócio? Isso aqui é Petrobras, um gráfico antigo, começa aqui em 94 e tá até os dias atuais aqui, 2024. Eu tô falando que eu fiz ela ali, ó, em primeiro trimestre, mais ou menos, de 2011. Dá uma olhada aqui embaixo, eu vou ampliar isso aqui só para vocês conseguirem ver. É a volatilidade histórica. Óbvio que não era tão simples assim, eu olhava outras coisas de volatilidade implícita e por aí vai, mas essa reta amarela era o piso de volatilidade histórica de Petrobras. Tá? E eu tinha traçado essa linha, provavelmente, lá atrás, pegando os pisos aqui. Ó. Tinha batido o mínimo aqui em 2004, né, na casa mais ou menos de 20,29 de volatilidade histórica, que diz muito pouco, mas ó, já dá para fazer alguma coisa com isso. Tá? Depois bateu no mesmo patamar aqui, na virada de 2006 para 2007, no piso de volatilidade. Depois a volatilidade explodiu na crise, né? E aí, ó, depois da crise de 2009 caiu também para patamares baixos, depois de 2010 também, e aqui eu comecei a monitorar isso aqui. Em 2011 eu falei, putz, a volatilidade de Petro está muito baixa, histórica, no patamar de 20,29, ou seja, eu preciso comprar a volatilidade. Eu estou apostando que ela não vai estar nos preços atuais nos próximos dias. E quais eram os preços atuais? Deixa eu voltar aqui. Isso aqui tá. E o que era preço? Vamos vir maximizar isso aqui. Era mais ou menos óbvio que não é o preço que estava de fato na época, porque esse preço aqui ele está ajustado por dividendo, então ele está caindo, mas seria equivalente a hoje 7,28 mais ou menos ali. Ali naquela fase, primeiro trimestre, a vol ficou tão baixa,
aqui, 8 mais ou menos, nesse nível de preço aqui. Eu falei, olha, eu vou apostar que Petro vai, de novo, não era R$8, se eu ajustar aqui por tirar os dividendos aqui, né, vamos vir aqui, e estudos, ferramentas, aqui, dividendos e splits e grupamentos. Então, provavelmente a gente vai ver um negócio mais parecido com o que era a realidade da época. Eu tirei os, ó, em primeiro trimestre ela estava mais ou menos R$28, que é o exemplo que eu estava dando na minha planilha ali, ó, R$28 sem o ajuste para dividendo. É isso aqui. Basicamente eu estava apostando ali, não lembro se no strike de 28 ou de 26, que ela não iria ficar nesse strike por muito tempo, tá? Perto do 26 ou 28. Foi mais ou menos aqui que eu montei isso aqui. E cara, olha o que aconteceu. Tá? Então ali eu comecei a vender, né, o miolo da opção, eu comecei a vender esse miolo de opção aqui, ó, esse 100 troca por 28, isso aqui, quando eu recebia, eu lembro certinho, era a 18 dias úteis do vencimento, dava 58 centavos, 57 centavos, que era o valor máximo que a estratégia te dava, te pagava quando Petro passava no miolo, que aqui é 100, mas que seria 28 ou 26 reais lá na frente, tá? Lá atrás, na verdade. 56, 58 eu recebia e zerava isso, 52, 51, minutos depois de fazer a operação, porque ou o Petro vinha subindo e subia mais, e aí esse valor decrescia, ou vinha subindo, passava no miolo e depois caía, quando o mercado era volátil, isso aqui batia o valor máximo e fazia pico, batia o valor máximo e caía, batia o valor máximo e caía. Então eu vendia isso aqui a 55, 58, por aí vai, porque eu sempre fazia isso a 18 dias, eu nunca fazia isso muito próximo do vencimento, tá? Porque a chance disso ir subindo, subindo, subindo era muito alta, tá? E, ok, e zerava ali 3, 4, 5, 2 centavos para frente, pô, ganhando dinheiro direto com isso. Tá? Olha o que aconteceu. Dá uma olhada nisso aqui. A volatilidade, né? Isso aqui perdeu, né? Era aqui mais ou menos, 20,40 e pouco. A volatilidade despencou para um patamar nunca antes visto. Olha aqui embaixo. Tá? E o que significa isso? Que o papel ficou parado por muito tempo. O que significa isso? Que o negócio que eu vendia a 57, 58 foi devagarzinho indo para 61, 62, 63, 64, 65. Tudo bem, eu rolava para o próximo mês, porque eu falava, putz, eu vou rolar essa estratégia, né? Porque, putz, já está passando de 18 dias úteis, né? Isso aqui está ficando perigoso, eu vou rolar para o próximo. Também vendia 54, 50 e poucos, sei lá o quê. E o negócio, 61, 62, 63, 64. E eu falava, cara, não é possível. Deixa eu voltar aqui, né? Pô, não é possível, né? Eu estou no mínimo de vol histórica. Cada vez que ele passa, eu só aumentava a posição, não é porque eu achava, é porque o Petro passava no miolo. Ela ia lá e passava no 28, lambia. Do 28,10 ela vinha para o 28. A estrutura de opções ficava cara, ia para 57, eu vendia a 57 e esperava que Petro, putz, ganhasse volatilidade, ou fosse para 27,90 ou fosse para 28,10. E aí, naquele negócio, aquela combinação, a borboleta, o short butterfly, que eu tinha vendido a 57, eu queria recomprar 55, 54, 53, 52, pouco importa. Eu queria. E aquilo não me dava saída. Petro andava pouco, ela passava no miolo, ela passava no 28, encarecia, mas ela não desenvolvia para os lados, ela ia ficando no miolo, ia morrendo no miolo, morrendo no miolo. E aquilo baixando, baixando, baixando. Bom, isso durou meses, 3 meses mais ou menos. Rolando e aquilo lambendo, passando no miolo, encarecendo, eu tentando vender, vendia, ou conseguia recomprar com poucos centavos, mas putz, e aquilo ia aumentando a posição, por quê? Porque esse é o pior de tudo, né? E tá na avaliação do erro. Qual foi o erro? Foi a estratégia? Você fala, putz, isso que é legal aqui, a interpretação. Eu passei por essa avaliação na época. Short butterfly é ruim porque eu perdi dinheiro com isso? Não, cara. Mas aí que tá, aonde foi o erro? Foi na estratégia? Não. Onde talvez tenha sido o erro? No tamanho e na insistência. No meu caso, foi no tamanho da operação e na insistência de fazer aquilo. E nem diria que na insistência. Por quê? Porque eu comprei no piso da volatilidade. Ela era assimétrica. Ou seja, Petro, em teoria, bate no piso da vol. Opa, cara, para baixo de 20 de vol histórica é difícil de ir. E aí que tá, vem o aprendizado. Difícil, mas não impossível. Que eu sempre falo isso em alguns vídeos, né? Improvável, troca a palavra, improvável de acontecer,
nesse caso a volatilidade, cair mais do que bateu historicamente em pisos. Mas não impossível, foi o que aconteceu. Eu fazia sempre, nesse dia passou do piso para baixo e pô, continuou sem volatilidade, continuou sem vol, continuou sem vol, continuou sem vol. É difícil você saber quando parar, quando continuar fazendo ou não essa operação naquele momento. Por quê? Porque se você enche a mão quando a volta baixa, ela passa por esse miolo, pelo 28, sai uma mega notícia com a vol baixa, que é propício para poder você estar comprado em volatilidade e o negócio explodir, que é Petro ir para 32 ou cair para 25, você é um gênio. Você vira um gênio, você fala, cara, olha, comprei quando a vol estava baixa e deu certo, olha aqui, ó, tal. Você não sabia por que a vol ia subir, mas sabia que a vol estava baixa, é um trade assimétrico. E naquele momento em que ela lambe o meio do strike, você está pagando, você está vendendo o negócio pelo centavo máximo, pelos 56, 58 que ela pode bater. É brilhante o negócio, desde que você gerencie bem o risco. E quanto mais Petro ficava parada no 28, cara, mais para um cara que tá chegando, imagina um cara que tá chegando agora, tá sem calor nenhum no trade. Ele tá chegando agora e vê a Petro lambendo 28, ele falou, cara, tem que fazer, eu tenho que fazer agora. E para quem já tá sentado nesse trade, fazendo estopando, ele fala, cara, cuidado com isso aqui, porque eu tô fazendo isso aqui há 15 dias e tá dando errado. Então aquele negócio é difícil, você, né, para um cara novato que tá chegando, ou para um cara experiente de mercado, mas que tá chegando naquele momento, limpo de posição e olha aquilo, ele fala, cara, tem que fazer um caminhão aqui. Sim, e é verdade, tinha que fazer um caminhão ali. Mas aquilo tinha que fazer um caminhão ali já vinha acontecendo há 15 dias. E dando errado ou dando pouca saída. Então o meu erro foi no tamanho, eu fiquei um pouco maior do que eu poderia ficar, e acabei perdendo uma quantia significativa, nada irrecuperável, porque era dentro de um fundo, tinha limite de risco, mas perdi mais do que eu estava acostumado a ganhar, né, em cada tipo de trade. Né? E assim, não foi uma insistência que eu deveria ter insistido de fato, porque de fato, se a vol explodisse, aquela minha operação, putz, ia dar um baita de um dinheiro. A insistência com uma tolerância que eu tive um pouco maior de stop. Tá? Esse foi o erro, tá? E não na estratégia em si nesse caso. Tá? Ah, André, você continua executando ela? Não por um motivo. Tô falando um negócio que eu fiz em 2011 e fazia até um tempo depois. A execução através dos HFTs ficou tão rápida, tão veloz, que assim, o que eu consegui executar a 57, que seria o auge do negócio, o auge do preço da borboleta ali, quando eu passava no miolo, a 18 dias úteis do vencimento, eu consegui executar no preço justo de 57, né, no preço correto. Hoje eu vou ter que agredir as 3 pontas da opção e vou dar dinheiro para o market maker. Eu vou perder, pelo menos, eu vou levar em uma ponta, né, passivo, e vou ter que agredir 2 pontas. Nessa que eu agrido 2 pontas, se eu tiver que agredir a do meio, que eu tô atuando dobrado no meio, eu tô perdendo 3 centavos. Uma pela da ponta, dobrado em preço no do meio. Então assim, o que eu venderia por 57, hoje eu vou conseguir vender na melhores hipóteses por 54, 55 na melhores hipóteses. Eu não tô melhor, eu não tô no melhor preço possível, entendeu? Eu vou ter que estar agredindo as pontas. Eu não tenho liquidez suficiente para poder ficar passivo em pelo menos 2 pontas e agredir só uma. Eu não entro bem. E aí eu perco 2, 3 centavos para entrar e 2, 3 para sair, era o meu ganho. O meu ganho era isso. O meu ganho era um ganho de market maker dessa estratégia. 3, 4 centavos de ganho limpo, né, na operação, contando o preço da entrada e da saída. Hoje, para eu entrar agredindo o mercado, eu perderia 2, 3 na entrada e 2, 3 na saída. Eu mato a graça dessa estratégia, que é você, cara, brincar de, tá no melhor preço possível naquele momento, quando ela passa o miolo, entendeu? Hoje é por dificuldade de execução. Foi mais uma estratégia que o HFT matou, infelizmente, tá? Então vamos dizer, não é ruim, dá para fazer quando você aposta em que você está querendo comprar a volatilidade, tá? Ficar short borboleta não é ruim, desde que você aposte que o mercado vai andar muito, não que ele vai... Eu não apostava que ele ia andar muito quando eu fazia estratégia, só apostava que ele ia andar. E muitas vezes zerava dentro do dia, no dia seguinte. Não ficava carregando isso. E vamos lá, como é que eu corrigi isso? Eu corrigi isso adicionando uma terceira camada de risco, que eu falei isso, né, num vídeo que eu fiz há pouco tempo atrás aqui no canal, que chama Como Colocar Bons Stops no Day Trade, alguma coisa nesse sentido. E eu vou deixar o link desse vídeo aqui, porque lá eu falo das camadas. E a última camada, né, que você vai ver que tem total ligação com o que eu estou falando aqui, não em estratégia em si, mas em pensar em proteção, em como colocar bons stops, porque aqui era uma sinuca de bico, de novo, tinha que continuar fazendo a operação, eu não estava errado em fazer a operação, mesmo eu estopando, eu ia fazendo de novo, porque
eu estopava e quando eu olhava para a tela eu falava, cara, tá dando entrada de novo, ela tá lambendo o miolo, ela tá no meio do miolo, ela tá no preço máximo para aquele momento. Tinha que fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Tá? E aí a correção disso foi, né, de novo, adicionar uma terceira camada que independente de você estar certo, independente de você ter que fazer a estratégia se estivesse limpo, né, pensando num cara que não sofreu os últimos 15 dias, tá entrando limpo, olha para a tela e fala, cara, tem que fazer, de fato, tem que fazer. Tá, mas, cara, as variáveis estão lá presentes. Eu tenho que... O cara que está entrando no mercado hoje estaria fazendo. O cara que entrou há 15 dias atrás, né, olhando, está fazendo e está perdendo durante 15 dias. Ele tem que estar na operação? Tem. Mas se o preço está contra, cara, essa é a terceira camada de risco que eu falo nesse outro vídeo. Cara, espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte esse vídeo que o YouTube entende que é um conteúdo bom, mostra para outras pessoas. E sério, a única coisa que eu peço de verdade, comenta aqui embaixo. Essa não foi a minha maior perda, mas comenta uma perda tua, né, não diria no texto com essa profundidade, né, dizendo a lógica, dizendo qual foi o erro e qual foi a tua avaliação, como é que você corrigiu e se foi erro ou não. Tá? Conta um pouco de forma resumida aqui embaixo, não só para mim, eu vou ler. Tá, mas para todas as outras pessoas, né, que estão preocupadas em achar um operacional decente, né, um conteúdo honesto intelectualmente, né, e vão ler uma história verdadeira, não, né, aquela história de carrão e de não sei o quê, e só história de sucesso e muitas vezes completamente, né, irreal só para te vender um sonho e uma ideia. Tá? Sério, escreve aqui embaixo. E se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve que você não perde nenhum conteúdo quando ele for publicado. Beleza? Abraço, boa semana, espero que tenha ajudado.